Olá, paz para todos. Mais uma vez estamos juntinhos aqui no Revelação, trazendo aqui mais uma discussão, uma reflexão, né, uma provocação para que você pense, repense, né, fatos da atualidade, situações aí que nos levam a viver nessa sociedade atual, nesse mundo bunny, nessa sociedade aí, né, VUCA, pós-pandemia. Enfim, o nosso tema hoje é muito relacionado a tudo isso, né? Tem tudo a ver. Se segura aí na cadeira, coloca o cinto, porque o tema de hoje é educação. Então eu trouxe para falar desse tema tão importante, né, tão profundo e tão amplo, educação. Ele que é educador, né, José Romeu, formação acadêmica em jurídica, né, e teológica, professor há quanto tempo? Seja bem-vindo, professor. Oi, Tânia. Prazer estar contigo, sentar à mesa contigo. O nome Revelação já diz tudo. Aquele que não esconde nada, que está procurando até revelar o que está se escondendo. Parabéns, tá certo? Por essa luz que você traz ao conhecimento. Parabéns. Tânia, desde cedo estou na educação ligado, tá certo? Porque aos 17 anos já estou na sala de aula em Recife, estudando no seminário sobre educação, sobre formação. Olha só, e o senhor me dizia também que tem mestrado na área de jurídica também, é isso? Tânia, a nossa vida acadêmica é a seguinte: aos 17 anos eu saio de Caruaru para Recife e vou estudar o bacharel em teologia. Depois sou transferido para Mossoró, de Mossoró venho para Natal, onde eu faço meu primeiro mestrado em teologia sistemática, estudando Santo Agostinho de Hipona, sobre liberdade, o que é o delírio e o arbítrio. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio em Santo Agostinho. E lá eu descobri que livre-arbítrio é o mau uso da liberdade. Olho no olho, liberdade não usada bem é a perda de qualquer consciência de reflexão. Então, livre-arbítrio é isso. É a liberdade onde eu tenho de escolher de acordo com o que eu aprendi na palavra de Deus. Então não esquece disso. Depois eu tive o privilégio de estudar direito. Foi um mergulho no saber, sabe, desde o direito canônico, de lidar com a cultura oriental e ocidental. Eu gosto muito das novelas russas, eu gosto muito da cultura russa e do direito oriental também. Depois eu vou estudar o mestrado em Direito, mas voltado já para a questão política e econômica. E o meu doutorado, estou falando sobre a laicidade brasileira, fazendo o meu jabazinho aqui, a laicidade brasileira na análise da bancada religiosa. Direito político e econômico no doutorado também. Uau, que interessante, né? O tema hoje é educação, mas já vai ficar o convite aqui para a gente falar de política, de Estado laico, né? Na próxima vez, não é? Com certeza é um tema que interessa para todos. Mas vamos lá, educação, né? O senhor é educador. Vamos fazer aqui uma reflexão, vamos trazer a história da educação no Brasil até o ponto que chegamos e as consequências disso? Vamos lá então, vamos fazer um corte aqui da educação. O Brasil não tem uma educação que nasça de si. Toda a nossa educação, por que pareça, Tônia, vem de fora. Nós não temos uma educação tupiniquim. Nós temos modelos de educação que são colocados dependendo da nossa geração, da nossa era, do grupo que vai estar dominando a economia, a política, a geopolítica nossa. Veja bem, quando a gente parte para o descobrimento, quem é a proposta de educação que vamos ter? É a educação jesuíta de Inácio de Loyola, que vem da Europa com essa ideia de domínio, do ferro, do fogo, do aprender. Daí que muitas vezes a gente tem a ideia de que a educação é a catequese, onde eu não reflito, eu recebo e repito. Tanto é que, costumeiramente falando, a gente diz assim, mas você decorou. Embora que a palavra decorar do francês, que é decore, do coração, é bom que a educação seja decoração, quando desce para o coração, mas num sentido catequético, onde eu obrigo na repetição sem refletir. Então, a primeira fase nossa da educação no Brasil, o Brasil de descobrimento, é de catequizar à força os tupiniquins, os índios, os habitantes nativos. Você acredita que Pero Vaz de Caminha, quando estava no solo brasileiro, ele leu em latim uma bula papal decretando uma guerra santa caso os índios no Guarani
se não aceitar, seriam dizimados. Como é que pode dois mundos, duas educações se encontrando, onde a europeia fala em latim e a tupiniquim nossa, o guarani, e, lógico, nós perdemos mais de 8 milhões de índios naquele período. Veja que é uma educação que não reflete, que não vê a outra educação com respeito, mas de impondo. Essa foi a primeira educação, a educação da imposição. Depois nós vamos ter uma outra educação do colono, do europeu já aqui. Aquele que não vai ser objeto de imposição, mas vai impor ao seu redor uma nova estrutura. Aí, um bom livro que você puder ler, Casagrande Senzala, vai ajudar muito essa toada, onde vamos ver a descoberta do saber pela força. Onde nós temos um Brasil que ele é educado pela chibata, pela tortura. E daí nós vamos encontrar a parte mais difícil, que é a questão do escravismo brasileiro. Há educação ali, mas educação que desalma, que tira a reflexão do outro. Mas eu estou impondo pela dor, pela imposição, pelo castigo. Lembra? A catequese ainda permanece. Vamos ter uma nova fase com a presença religiosa diferente do catolicismo, que é o protestante. Aqui começa a ver os mundos se encontrando. Nesse mundo aqui, a primeira tentativa foi em 1555, quando João Calvino manda da França a expedição França-Antártica. E aqui vem a primeira tentativa de uma reflexão do diferente, do novo, para tentar um diálogo, uma dialética. Com isso vai crescendo. Isso é abortado, tem várias mortes, porém é interessante, o novo, quando chega, ele pode aparentemente ser evitado, mas não se consegue segurar o novo. Ele fica surge. A semente, né? Fica a semente. Sabe que com essa vinda ali surgiu o primeiro documento protestante das Américas, chamada a Confissão de Fé Guanabara. Olha, é o primeiro documento protestante. Esse documento vai deixar uma raiz histórica tão grande que vai refletir e chegar até nós como a necessidade de não ter uma educação de imposição e de não reflexão, mas de uma educação que vai responder o porquê daquilo que ninguém ousou responder. Esse é o nosso Brasil. Aí nós vamos encontrar a presença do Império. Com o Império, com o Dom João VI aqui em 1810, com a abertura dos portos, nós vamos encontrar uma nova educação. Aquela europeia. Lembra que eu te falei que veio a da imposição? Agora veio a corte. Por questões políticas, geográficas, europeias, vem para o Brasil. E Dom João VI toma algumas providências. Ele tenta trazer a educação europeia para o Brasil. Destaco aqui dois bons núcleos de informação, Olinda e Rio de Janeiro. As faculdades de Direito, de Medicina. É interessante, 11 de agosto, esse período nosso que tivemos, Dia do Estudante, não é à toa, é quando surgem esses cursos também, para refletir, é uma autonomia da educação, mas eu lhe digo, completamente ainda com a reflexão europeia. Dando um pulo o mais rápido possível para chegar para os dias atuais, aí vem a República. Marechal Deodoro da Fonseca disse para a princesa Isabel em 1889 assim: a senhora dá liberdade aos escravos, mas perdeu o império. É uma nova educação que surge, uma educação não mais de imposição, uma educação não mais por um viés religioso, mas pela a nova educação mundial, que é chamado o positivismo de Augusto Comte. Que na nossa bandeira nós temos lá ordem e progresso até hoje. O que significa essa estrutura educacional? É que é pelo saber e pela ordem, pela não transcendência, mas pela observação humana que eu consigo o conhecimento. Hoje nós refletimos muito mais um conhecimento no Estado laico de uma postura não religiosa, por isso de tantas ideologias, por isso de tanta frouxidão, do que pelo viés religioso. Como se dá a educação no Brasil hoje, eu acho que é uma boa temática. Embora eu fui muito objetivo e rápido, eu fiz uma análise informativa de 400 a 500 anos para chegar para o dia atual, para os dias atuais, Tânia. Pois é, e aí vai, eu quero continuar isso aí que tá bom, tô gostando. E aí,
hoje, qual é hoje o papel da educação nessa sociedade que a gente vê, essa sociedade bunny, né, que é cheia de ambiguidade, é cheia de complexidade, é cheia de, enfim, né, a não linearidade trazendo tanta ansiedade, enfim. Isso. Qual o papel da educação nisso tudo? Nós estamos tendo uma ruptura muito grande, não esperada, não planejada, que é a pandemia. Sim. Há cortes de forma profunda na educação. Primeiro, o Voz-me-Ser, o chamado de Voz-me-Ser, tá certo? Já deve ter ouvido história de, na sua família, seus pais ou alguém próximo, que teve até, por meio da palmatória, o ensinamento da matemática. Sim. Não está completamente abolida tais expressões, mas não tão física. O que eu quero dizer com isso é que o modelo histórico tradicional, ele demora, Tânia, de 30 a 40, 1 a 2 gerações para ser alterado. Mas em 2 anos nós estamos tendo uma mudança, o que demoraria de 40 a 80 anos. Uma mudança disruptiva totalmente. Isso tem trazido abalo tanto para o educador como para o educando. O que tem de professores que perderam a identidade de ensino. Porque são aqueles que, assim, pega o aluno, entra na sala de aula. Que sala de aula? Não é mais um espaço físico, é um espaço de encontro, de reflexão, de ideias, onde eu não preciso estar presencialmente, eu vou estar sendo agora presente em outro ambiente, mas o saber está agora acessível a todos. Enquanto o professor tem a resposta para todas as perguntas, hoje há perguntas sem respostas que os professores não estão conseguindo dar. Não é fácil. O aluno hoje é muito mais preparado do que o aluno de 20, 30 anos. Então, não tem sido fácil. O grande desafio da educação no Brasil e no mundo é a qualificação ainda melhor tecnológica, social do professor. Este é o grande X, é neste que nós temos que focar, é nesta formação. E ele tem que ser um professor que sabe dialogar com todas as matizes culturais. A despeito de sermos um país laico, mas a nossa religião predominante é cristã. Mas o professor de educação cristã, ou na sala de aula, mesmo que seja um cristão, seja protestante, evangélico ou católico, seja qual for a sua matiz religiosa, ele tem que dialogar com todas as outras religiões para não patrocinar apenas um conhecimento. Tânia, olho no olho. Você só tem segurança do que crê quando escuta o que você não concorda. Em outras palavras, você só conhece sua religião quando dialogar com a outra. Enquanto você não abrir o diálogo com a outra religião, você não conhece a sua religião. Escutar o outro. Voltemos para o professor. O professor é o X da questão. Temos que ter esse cuidado. Agora, veja bem, nós vivemos num sistema seletivo de qualificar o professor para o serviço público, que estuda, se prepara para um concurso público, dedica-se mais de 300 horas para passar no concurso público, para professor fundamental, médio. Depois que entra, 90% destes fica na mediocridade daquele saber. Poucos vão alçar um mestrado, um doutorado. Por quê? Porque estavam atrás não da educação, da estabilidade econômica. Sim. De uma presença de preencher a mesa. Nada contra, mas que você não esquecesse que é um sacerdócio o ensinar. Então, eu lhe digo, muitos que estão na sala de aula estão ali por causa do contra-cheque e não para ensinar. Essa é a grande diferença. Uma segunda diferença que a gente estamos encontrando é o aluno. O aluno hoje é diferente. Nós vivemos a metaverso. Ao mesmo tempo que vivo a metaverso, eu vivo a educação de alunos que ainda não sabem ler com 12, 13 anos, que vão à escola por causa de um prato de comida. E nem podem ser reprovados também, nem porque tem que ter ali um número X de aprovação na escola, tudo isso, né? Perfeito. Então veja que país de proporções continentais, não só geograficamente, de polos diferentes, mas como também de oportunidade para todos. Nós temos leis que facilitam e fomentam a presença do aluno, mas na sala de aula, mas isso não é uma realidade.
que a gente vê na prática. Basta a gente ver a questão de cota, que é um bom assunto da educação. O que está por trás desse assunto? É cultural, é social? Todos nascem iguais, porém, nem todos têm a mesma continuidade de igualdade na transição e no progresso da sua vida. Todo mundo nasce igual. Nesse sentido, todo mundo começa igual, porém, os primeiros passos são diferentes. Então, eu te aponto assim, como cristão, a educação hoje poderia ser melhorada se não colocássemos apenas sobre o Estado a figura do saber. Como cristão, nós temos que trabalhar a ideia de que não devemos apenas estar na dependência da concessão do Estado de nos entregar a tarefa de ensinar. Eu vou citar um pensamento de João Calvino, o genebrino. Lá em Genebra, ele chegou assim, na época das guerras, por causa da fé cristã, mas ele sai com uma máxima, ele diz assim: se ao lado de cada igreja tivesse uma escola. Não havia escola pública, não havia ensino público, não havia a palavra Estado como nós temos hoje, mas ele sacou, ele teve a ideia de que aquele templo religioso, aquele aglomerado de gente pode muito bem ter uma ampliação maior do saber. Pela cosmovisão cristã, não há nenhum problema disso, que seja pela cosmovisão cristã, a partir dos ensinamentos bíblicos de Santo Agostinho, da Cidade de Deus, mas que possamos entender. E aqui eu sou muito ligado a Cornélio Van Til, um holandês que diz: toda a verdade é verdade de Deus, esteja na boca de quem quer que esteja, porque toda a verdade é capital de Deus emprestada aos homens. A verdade na ciência, a verdade no teatro, a verdade no cinema, a verdade no jornalismo, a outra verdade esquecida do tabloide, mas a verdade é um conjunto revelado de Deus aos homens. É uma revelação. A verdade está na boca de quem quer que esteja para ser observada. E nós não podemos deixar de perceber que nós temos mais, Tânia. Só para você ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Norte, só citando uma denominação, a Assembleia de Deus tem 1.700 templos. Já imaginou ao lado de cada templo uma escola? Você já imaginou como o mundo assembleano dessa denominação era diferente, a influência? Já imaginou a estrutura que nós temos? Nós temos um investimento muito alto no local de reunião para pouco momento. Já imaginou tal coisa? Que Brasil seria esse? É genial, essa sua ideia realmente é incrível, até porque pela não atuação do cristão na educação, a gente deixa as crianças, os jovens, né, à mercê de uma ideologia que passa pela educação com muita força, muito presente, né? Eu mesma fiz uma formação tardia, né? Agora me formei recentemente, em 2018, em jornalismo, né? Numa faculdade particular, né? E ali eu pude observar, né? A média de idade da minha turma era 20 anos, né? E eu pude observar ali, né? Diversas vezes durante os meus 4 anos de curso, eu observei ali professores, né, trazendo um viés assim muito à esquerda, né, na política. Então, isso dentro do jornalismo, né, não era um curso de história, não era filosofia, sociologia, nada disso. Mas ainda assim, né, citando pensamentos, né, filósofos de filosofia muito à esquerda, um reflexo do que o senhor está colocando. Ou seja, se a igreja ela não atua na educação. Tânia, nós estamos diante de um dos dilemas mais delicados. A igreja passou a evangelizar para o céu, só que esqueceu de que daqui que chega esse dia há um percurso na terra. Nós preparamos o cristão não só para o céu, mas para a terra. Infelizmente, nós falamos mais do céu e se sonha mais com o céu do que com a terra melhor, do que com a vizinhança melhor, do que muros mais baixos, mais cercas vivas. Eu fico impressionado como bairros cristãos têm cercas altas, muros altos e interditos, que são cercas elétricas. Eu fico, nossa, nós como somos beligerantes, belicosos. E saímos com a Bíblia e voltamos com a Bíblia, porque refletimos mais o céu
do que a terra. Não que esteja errado, mas não tanto quanto sem falar aqui. Veja bem, por causa disso, o Estado, na sua formação, na sua ideologia, tem ocupado justamente o espaço que a igreja abandonou, que é o discurso da terra, o pó da terra, o aqui e agora, o existir, o ser aqui, o melhorar a civilidade, o melhorar a pessoa, o melhorar a... Como nós nos encantamos com a criação de Deus. Olha o céu, olha o mar. Nós vivemos numa cidade privilegiada. A nossa via costeira é fantástica, Tânia. É uma maravilha. Mas esquecemos também que há a criação dos homens. Como é belo uma cidade organizada. Você lembra, há uns 10, 15 anos atrás, a entrada de Natal como era mais bela, mais florida? Verdade. Mais organizada. E cadê? Onde estão as praças? Como estão as nossas praças? Por que só vamos às praças como cristãos para evangelizar e não para ensinar os nossos filhos a brincarem, a serem sociais, a brincarem com brancos, negros, índios e com os moradores de rua? Onde estamos nós na nossa educação? Né? Então é uma boa reflexão. Nós vivemos uma pós-verdade. Por pós-verdade eu quero dizer, o cristianismo não é a filosofia nem a religião da vez. Passamos. E a culpa de estarmos passando e termos passado tão rápido, fomos nós os culpados. Nós colocamos uma pá de cal sobre a nossa fé. Em que sentido? Abandonamos a terra. Aí demos para todo mundo. Veja bem, a reflexão, vou citar dois pensadores, Carl Schmitt, um filósofo alemão. Ele diz que o veneno que nos mata é o veneno que nos cura. O que nos acaba é o que pode nos salvar. É uma linguagem política quando ele fala assim: a nação que não tem soberania e exceção, ela é facilmente invadida. Por que não invade até hoje a Coreia do Norte? Porque tem uma exceção, tem uma bomba. Então vai mexer com eles. Mas o Afeganistão, todo mundo está lá. O que eu quero dizer com isso, Tânia, é que nós temos que entender que o descaso que nós estamos, que deixamos sobre melhorar a civilidade e a cidadania do cristão e de todos, é a nossa salvação. Voltemos com urgência, com rapidez para as praças, para as ruas, pois fazendo isso, nós estaremos nos salvando. Porque coisas piores podem ainda degolar dessa nossa ausência. Não, eu sou do outro reino, eu sou do outro mundo, eu sei, espiritualmente. Mas você sabe quanto é o quilo de carne? R$40. Você sabe quanto é um litro de óleo diesel? R$7,40. Você sabe que a maioria das pessoas estão desempregadas. Cerca de 33 milhões de pessoas estão passando fome. Não, eu vou me corrigir. Não tem o que comer. O que nós estamos fazendo com a educação que temos como peregrinos do amor? É algo refletido. Então, eles olham para a gente como um consumidor, uma classe que consome a educação para si. Citando Cristo, eu vim para que vocês tenham vida. Então, que a igreja, com a sua educação, com a sua formação, dê vida àqueles que estão excluídos. Aí nós não teríamos esquerda, nós teríamos um movimento social com o Cristo sendo a base de tudo. Está notando? Aí no nosso silêncio vem as ideologias. Verdade. A culpa é nossa. Nós nos preocupamos em evangelizar para o céu e não de catequizar, no sentido, usar a palavra catequizar, de preparar melhor a terra, um melhor saneamento básico. Por que as igrejas crescem mais e as catedrais são no centro e não nas comunidades? Por que ao redor das igrejas centrais tem a melhor estrutura? O IPTU não é o mesmo para a grande comunidade? Por que as crianças nas comunidades brincam ao céu aberto com dejetos humanos? E nós estamos lá como comunidade. Então, é nesse sentido que a educação nossa tem que mudar. Não apenas para termos títulos, cártulas e diplomas na parede, mas que olhem na gente e digam assim: nossa, como eles são educados e formam uma sociedade melhor. Termino meu pensamento, essa reflexão, citando Abraham Lincoln. Depois posso até citar Piaget, mas citarei Abraham Lincoln. Toda vez que Abraham Lincoln se encontrava com uma criança, ele tirava a cartola e se curvava. E o assessor dizia assim: mas por que o senhor tira a cartola e se curva para uma criança? Ele disse: talvez eu esteja falando com o futuro presidente. Se encararmos cada uma criança como um futuro pastor, um futuro ministro, uma futura
pessoa que vai tomar conta da gente, nós teremos uma boa educação. Mas quando é descartada só número para fazer licitações de verbas parlamentares, seremos apenas número. A Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, tem que ser relida com urgência. Educação é a chave, mas por educação, o que eu estou dizendo, não é apenas saber e levar a pessoa a ler, a ter uma visão funcional, mais que isso, que a educação nos mostre o quão é importante ver o outro, gente, e não só sentir-se gente. Isso que é educação, é ver o outro, gente. Tânia, se você é educada e não vê o outro, gente, sua educação não serviu para nada. Criou um monstro. Uma educação baseada no respeito, né, ao próximo, que é o fundamento cristão, amar o próximo, né, como a ti mesmo. Então, pelo que eu entendi do seu posicionamento, né, como a igreja deixou um vácuo a nível de educação, né, no Brasil, então o Estado assumiu totalmente esse papel e levou para onde quis aí a educação, ou seja, para longe de Cristo. Você usa um exemplo, você estudou numa universidade particular, que poderia ser uma universidade, uma Mackenzie da vida, uma Harvard, que são de cunho religioso, de excelência. Então, no lugar da presença educacional cristã, nós entregamos de bandeja, de prato limpo, para a visão de empresário. A educação no Brasil é empresarial. É uma das expressões mais tristes, é que o saber que liberta tem que ser comprado. Ok, mas vamos lá, para a gente encerrar, a gente está no finalzinho aqui do nosso tempo. O problema nós já apontamos, mas um conselho agora, vamos finalizar com um conselho para o pai, para a mãe que está nos assistindo. Qual o conselho como educador o senhor dá nesse momento, nessa situação que a gente colocou aqui? Vá a uma livraria e compre um livro para o seu filho. Se não tem dinheiro para comprar numa livraria boa, vá no sebo, R$10, compre um livro. Leve ele ler mais. Primeira coisa, e lê tudo, não só a Bíblia. Você está Monteiro Lobato, uma nação se faz com homens e com livros. Parafraseando ele, os dias atuais precisam de uma igreja que tenha livros e a Bíblia como um livro mó, base de tudo. Conhecereis a verdade, e a verdade está em muitos lugares alicerçada pela Bíblia. E essa verdade formará uma nação melhor, uma nação miscigenada nas cores, na cultura e no respeito. Viva a educação brasileira. Contamos com vocês, pai e mãe. Termine citando a Bíblia. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina, por favor. Eu tiro o chapéu para você. Talvez esteja falando com o futuro presidente ou presidenta do Brasil. Deus te bendiga, Tânia. Ah, que legal, é isso aí. Muito obrigada, né, pela sua participação, foi fantástico. Falamos de um tema aqui muito importante. Espero que tenha trazido para você algumas reflexões, algumas provocações, né? E vamos mais à frente nesse assunto, né? Com certeza, aqui o pastor José Romeu vai estar com a gente de outras vezes. Vamos falar mais desse tema e olha, eu tô aqui já refletindo sobre tudo isso que ele colocou, que foi realmente muito forte. Vale a pena realmente a gente refletir nessa palavra. É isso aí, revelação. Revelação. Né? Então, que hoje esse capítulo tenha sido uma revelação para você sobre a educação e sobre o seu papel, né, na educação, sobre o papel de cada um de nós enquanto cristãos, enquanto pais, né, enquanto cidadãos. Então, é muito importante refletir sobre tudo isso, não é? Então, beijo no seu coração. Até a próxima.